Se você chegou agora no programa, a nossa matéria de abertura de hoje foi a respeito de um assunto que está sendo abordado pelo Manuel Carlos em Páginas da Vida, a respeito de mediunidade, de pessoas que têm um dom especial. E o Guilherme, que está aqui do meu lado, um menino de 13 anos, foi um dos nossos entrevistados na matéria. Eu queria recordar um pedacinho só do que ele disse. Rodolfo. Quem é médium não precisa se esconder, basta agir como uma pessoa normal. Porque você realmente é uma pessoa. É só que os seus fluidos magnéticos estão mais aflorados. A mediunidade está em todos. Me conta aqui uma coisa. A gente fica muito impressionado, primeiro pela sua clareza, pela sua forma tão despojada. Inclusive eu queria contar que nós não queríamos mostrá-lo aqui, né, por ter 13 anos. E ele disse que ele não tem vergonha nenhuma de ser médium e que os amigos dele da escola sabem da sua mediunidade. Ele se dá muito bem com isso. Você tem esse dom e descobriu isso com que idade, Guilherme? Eu acabei descobrindo a mediunidade, na verdade, aos 6 anos, né? Mas desde muito pequeno, desde que eu me recordo, mais precisamente, eu registro, né, os espíritos à minha volta. E como é que você conseguia distinguir, assim, o que era... Era muito difícil, né? Mas geralmente tem muitas entidades que elas têm aparências diferentes, né? Porque, como eu disse na entrevista, o espírito ele pode se envolver da forma que ele bem quiser, né? Isso a dona Guilmar vai poder estar explicando muito melhor pra gente. Só que, assim, tinha gente que eu confundia muito, porque muitos espíritos desorientados ainda acham que estão vivos. Então, para um médium que não tem orientação, acaba confundindo com uma pessoa mesmo. Então, vamos supor uma situação, um espírito está na minha casa e ele é desorientado e eu estava nessa época. Eu falava, mamãe, tem um moço aqui. Olha que moço. Era mais ou menos. Com que idade você começou a falar pra tua mãe e pro teu pai, assim, que você via alguma... Desde pequeno eu falo pra eles, né? Mas assim, que depois eles falavam? Assim, eu nasci espírita, né? Minha mãe frequenta a Casa Perseverança desde os 6 anos de idade. Sempre tivemos o auxílio maravilhoso do Perseverança e da dona Guilmar. E ela entendia, né? Mas depois de um problema que teve aos meus 6 anos de idade, que eu fiquei sabendo de tudo. Veio uma entidade que me explicou tudo o que estava ocorrendo. O que você via de verdade? Isso. E aí o que você fez com isso? Quer dizer, como é que você lida com isso no dia a dia? Olha, é como eu falei na matéria, eu não deixo de ser uma pessoa totalmente normal. Agora sim, eu posso registrar, é raro, mas eu posso registrar como uma pessoa pode estar falando mentira ou verdade, isso é muito raro, né? Infelizmente eu não tenho esse dom. Ou felizmente, né? Senão você ia sofrer mais. Né? Agora sim, eu vejo os espíritos, né, à minha volta e tento disfarçar que não os vejo, né? Mas o problema é que geralmente as entidades ruins, elas sabem, né? Quando a pessoa registra, né? E você tenta ajudar as pessoas, enfim, você escuta? Olha, eu mais fui ajudada do que ajudei, né? Porque durante todo esse período a dona Guilmar acompanhou toda a minha mediunidade. Quer dizer, você vai lá no centro da dona Guilmar, no Centro Perseverança, para receber uma orientação, para saber o que fazer. É isso, dona Guilmar? Porque agora eu vou sair um pouquinho do assunto. Mediunidade é uma força que, quando no ser eclode, não pergunta se ele crê, se ele quer ou se ele pode. Partindo dessa premissa, é necessário a gente ir acompanhando o desenvolvimento da mediunidade mormente durante a infância, porque nessa fase não se pode enfatizar este dom, porque traria consequências mais ou menos funestas no decorrer da vida. Então há necessidade de dar a orientação que mediunidade é a capacidade de captar ondas espectroeletromagnéticas carreadoras de informações provindas da espiritualidade. Por que algumas crianças e algumas pessoas têm esse dom e outras não? Esse dom... Nós que não conseguimos ver, por exemplo, o que ele vê ou o que os médios veem. Não seria mais um dom, né? Seria uma responsabilidade. Desculpa interromper. Mas é verdade, é uma responsabilidade. Você tá nervoso, né? Deixa eu abraçar ele. Com razão também, bota ele para falar de um assunto que nem sempre é o ideal para ficar falando para todo mundo. A mediunidade, já que perguntou por que é dado, Paulo dizia que a mediunidade ou o dom
é dado a cada um visando um fim útil. Mas há estudos que tentam explicar por que alguns indivíduos teriam maior sensibilidade do que os outros. O médico Sérgio Felipe de Oliveira investiga o tema há muitos anos. A mediunidade trata dessa relação entre o espírito e o corpo. Então o que me interessava era isso, a relação entre o espírito e o corpo, no processo de saúde e doença. Ele direcionou os estudos na região do cérebro onde fica a pineal, uma glândula que já tinha despertado o interesse do filósofo e matemático francês Descartes, no século XVII. Ele disse: a alma se liga ao corpo pela pineal. A pineal é do tamanho de um caroço de azeitona e fica na altura dos olhos. É considerada um órgão sensorial. Segundo o médico, ela teria uma relação imediata com a mediunidade, porque possui cristais de apatita. Fotografei com microscopia eletrônica os cristais de apatita que existem na pineal. E me chamou a atenção isso, a pessoa ter bolinhas de cristal no meio da cabeça, no mínimo é curioso, não é? Os cristais de apatita seriam os responsáveis pela captação de ondas magnéticas. Isso poderia, então, de acordo com o médico, ser a explicação para a telepatia, o estado de transe e para os sensitivos. Quando tem bastante cristal, a tendência é captar onda, então é incorporação. De acordo com o médico, quanto mais cristais, mais mediunidade. A pineal conseguiria captar ondas e transformar em mensagens. A ciência acompanha esses estudos e fenômenos, ainda sem uma conclusão. O que é ruim é o cientista achar que ciência só é materialismo. Isso é uma falha de concepção do que seja ciência. Então, antes do nosso renascer na Terra, nós damos uma olhada pelo nosso passado e notamos que muitas vezes o nosso espírito está muito comprometido com a lei, pelos nossos desvios, pelos nossos equívocos, pela nossa ignorância. E nós então pedimos para vir ao mundo com uma sensibilidade maior. Para ajudar, quer dizer, é uma escolha. Para ajudar e, em primeiro lugar, para termos o discernimento de como viver, qual a melhor forma de viver para errarmos menos e acertarmos mais. Você Mas ali nós para os pais assim das crianças que têm crianças em casa que de repente dizem o que você disse para os seus pais, né, que te ajudaram e tudo. Principalmente ter compreensão. O médium, eu não convivi com muitos, mas eu tive muitos amigos que tinham uma mediunidade parecida com a minha, e o médium tem uma personalidade forte, vamos dizer assim, né? Então é para ter paciência, ter total compreensão com o seu filho, defender, né? Porque o pessoal, na sociedade, eles não são todos que vão compreender, né? Entendi. Quer dizer, ainda é uma coisa difícil. E sim, principalmente na época da Dona Guiomar, né? Ela era protestante, então, se pra mim foi difícil, eu fico imaginando como que a pra gente ela já pode contou a ter sido. história da Dona Por isso Isabel. que eu falei aquela quadrinha, porque eu nasci em um lar protestante, nunca tinha ouvido falar em espírito, nem em espiritismo. Eu imagino a dificuldade para uma criança, então. Eu via espírito desde que eu me conheço por gente. Quer dizer, tem que receber orientação, quer dizer, os pais devem prestar atenção no que as crianças estão dizendo, orientar num lugar onde, que graças a Deus o Guilherme tem uma orientação. Não havendo essa orientação, para não sofrer, né? A gente crê que a gente é diferente e que essa diferença inclui exatamente uma personalidade deturpada em desequilíbrio. Eu tive esse problema porque eu saía do corpo, não é? E eu ficava assim perplexa, eu não queria mais dormir, porque eu dormia e saía do corpo. E mamãe dizia pela má alimentação. E então eu tive muitos problemas que somente a doutrina dos espíritos trouxe-me o esclarecimento que eu necessitava para entender a própria vida dentro da mediunidade. E hoje em dia, por exemplo, você já entende melhor, então você leva uma vida normal, Guilherme? Eu sempre busquei conhecer muito, né? Li vários livros, adoro os livros de André Luiz. Não é por isso que eu não gosto de ler e de ver o que as outras pessoas gostam. Eu sou super fã de Tolkien, Star Wars. E as pessoas não te amolam, por exemplo, quando você chega em algum lugar e pergunta, você está aqui, você está vendo alguma coisa? Ou... É que assim, eu não gosto muito de falar pra pessoa, né? Mas se fala, eu tento disfarçar um pouco o assunto. Não é tudo que eu posso ver, eu não vejo o que eu quero, eu vejo o que eu posso. E, assim, não é o que
as pessoas querem que eu fale, que eu posso falar. Quando você assiste a novela, você entende perfeitamente, quer dizer, aquela representação da novela é uma coisa que você conhece. Mas você sabe que eu fico com bastante dó das crianças médiums hoje em dia. É uma realidade muito difícil, principalmente se ela não nasce num lar espírita. Eu já passei inúmeras noites sem dormir, com entidades próximas a mim, eu chorando e rezando muito. Tive que fazer muitos tratamentos na Casa Perseverança e hoje consegui me estabilizar, vamos dizer assim, mediunicamente. Continuo vendo, mas eu não tenho mais essa falta de controle. Isso Entendi. tudo eu devo ao Perseverança, ao bem. Mas quando você vê a novela, por exemplo, essas cenas que a gente tem visto nesse último mês aí, né, de um retrato do que a doutrina espírita e pessoas como você retratam, né? Quer dizer, é uma coisa real para você. Em parte sim, não é? Agora, tem aqueles pontos em que o fogão acende. Isso é uma coisa muito rara, vamos dizer, de acontecer, mas não é impossível. Mas de ver a pessoa desencarnada, claro, é um fato para você. Agora, sim, Kardec, ele acabou descobrindo os espíritos através de uma experiência onde as cadeiras e as mesas andavam assim. Então, existe muita nomenclatura a respeito. Isso. Para que seja, quer dizer, é uma doutrina e merece ser estudada, respeitada, né? E a gente ficou muito contente de te conhecer, Obrigada. Viu? Pelo seu jeito simples. Agradecer a dona Guiomar por ter vindo, trazê-lo e acompanhá-lo. E a gente espera que você sirva de exemplo aí para, tendo vindo aqui, né? A primeira vez que eu entrevisto um menino médium, né? E que tem esse dom. E eu sinto muita verdade em você, quer dizer, o seu olhar é muito claro, muito limpo. Obrigada. Você é um menino muito inteligente e eu fiquei muito contente de seus pais, inclusive, terem dado autorização para você vir até aqui. Espero que você tenha um caminho bem bonito aí pela frente. Muito obrigada. Tá bom? Porque na nossa casa nós procuramos exatamente esclarecer a criança desde quando ela tem os primeiros sintomas, a primeira manifestação de mediunidade. Os cuidados que deve ter, porque os pais devem procurar, quanto possível, manter o lar em harmonia. Claro, e esse levar Jesus para conviver com eles, porque a força vem de Jesus. Muito obrigada, dona Guiomar. Obrigada por ter vindo, viu? Um beijo, Louro. Oi, tô Guilherme aqui. quer que você mande um beijo pros irmãos dele. Eu queria que você mandasse um beijo pro meu irmão Gustavo e pro meu irmãozinho Gabriel. Beijo pro meu irmão Gustavo, meu irmãozinho... Não, é dele, o Gustavo e o Gabriel. Beijo pros dois. Obrigado. E um beijo pra Guilherme. vocês. Obrigado, viu, Guilherme?